Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um sistema muito bacana. Vou apresentar um sistema para vocês, é um sistema nacional, o Caves and Hexes. E para fazer isso eu conto com a presença ilustre do Rafael Balbi, lá do Regra da Casa, do Café com Dungeon. E aí, Balbi, beleza? Fala, Igor, tranquilo, cara? Pô, uma honra estar aqui, cara. Eu assisto o teu canal, pô, parabéns pela tua produção. Vai ser legal bater essa bola contigo. Isso aí, cara, eu que agradeço aqui. Tava falando pro Balbi aqui antes da gente começar que com certeza ele é uma referência enorme para não só para mim, mas pro cenário de RPG nacional, né? Então ter ele aqui no canal é uma honra, né? Uma honra para mim. E a gente vai falar sobre um sistema, né, do qual ele é um coautor, né, o Caves and Hexes, que é um sistema muito bacana assim, que ele ainda tá em construção, né, Balbi? E que a galera já tá usando ele para jogar bastante coisa aí, né? Sim, exatamente. Você falou bem que ele está em construção ainda, acho que isso é uma coisa importante de se colocar. E apesar de estar em construção, a comunidade já está jogando, já está utilizando muito ele, fazendo playtest junto com a gente, dando feedback. Isso é uma coisa muito, muito importante para a gente. Mas ao mesmo tempo é importante falar, ele está em construção, né? E a gente ainda não chegou nem na parte mais importante dele, que eu acho que a gente vai chegar lá, né? Para falar o que é que vem pela frente no Caves and Hexes. Eu acho que é importante, Balbi, também para falar pra galera um pouco do Caves and Hexes, que seria importante a gente falar um pouco dos retroclones, do que influenciou a existência do Caves and Hexes, né? Você pode falar um pouco disso pra gente? Claro, essa gênese do Caves and Hexes eu acho que é muito importante na minha vida, assim, na vida de todo mundo que está envolvido com o projeto, que sou eu, o Carlinhos Malvadeza, né, o Carlos Silva, o João Bulamac, o Francisco Siqueira e o Rafa Massuia, né? Somos pessoas que a gente tinha ideias parecidas, a gente debatia muito na comunidade old school e acabou que a gente juntou nesse projeto. Eu acho, então, vou falar um pouquinho do que foi essa liga, né? O que deu essa liga pra gente começar o projeto do Caves and Hexes. A gente estava estudando o D&D antigo, né? Todos nós estudávamos o D&D antigo junto. Não necessariamente juntos, mas trocávamos ideia a respeito. E a gente começou a sentir uma confluência muito grande de ideias a partir da interpretação de um texto chamado Quick Primer for Old School Gaming, Uhum. que é do Matt Finch, que é um texto que tenta introduzir uma lógica de jogo do old school particular, né? De como se aproveitar melhor o jogo old school para jogadores novos. Porque existe uma grande diferença, existe uma diferença filosófica, por assim dizer, que pauta muito uma possibilidade de jogo antigo em cima do D&D. Então, se você pega o D&D e joga conforme as regras ali estão, do jeito que ela aparenta ser, você vai ter um tipo de jogo que não necessariamente vai ser muito bom, mas se você seguir o que está no Quick Primer, né, as ideias por trás do Quick Primer, que é uma filosofia do jogo, você vai começar a experimentar esse jogo de outra forma, de um jeito que existia, né, era um jeito que se jogava lá atrás, um dos jeitos que se jogava, e que atualiza o jogo bastante. E a gente começou a refletir em cima dessa maneira de jogar o D&D antigo e começou a trazer propostas nossas, né? Que quando a gente abriu o olho já transcendia até a própria proposta do Quick Primer. Então a gente meio que teve que se destacar um pouco disso e a gente viu que isso justificava a gente criar o nosso próprio jogo. Por que eu falo que ele é inacabado, né? Porque a gente foi influenciado nesse ponto, a gente pegou o D&D antigo e resolveu jogar ele atualmente, né? E para isso a gente tem os retroclones. Uhum. Para quem não sabe, o D&D antigo, ele foi resgatado no início dos anos 2000, do meio pro final dos anos 2000, desculpa, e as pessoas começaram a pegar esse D&D antigo e retrabalhar ele no mercado. Como você tinha licença aberta, eles puderam trabalhar o D&D antigo e fazer seus clones, ou seja, suas próprias versões do D&D antigo com modificações de regra da casa de cada pessoa, né, de como achava melhor retratar aquele jogo. A gente, no caso, pegou um dos D&Ds antigos, que é o de 81, que é o D&D Basic, e o Expert também de 81, né, o Molds vai o Cook, que é o D&D que, enfim, é um D&D muito famoso no meio, assim, é talvez o mais utilizado dos D&Ds antigos. É o que a galera chama de BX, né? Exatamente, é o D&D BX, porque ele é muito básico, né, mas ao mesmo tempo ele aponta bons caminhos de jogo, diferente do BECM, né, que é a linha Basic sucessora dele, que aprofundou mais o jogo numa proposta específica que levou o jogo para uma transição pro que ele veio a ser no futuro. Então esse D&D Basic ele é um momento importante da história do D&D e a gente resolveu resgatar ele. E a gente fez isso nos moldes de um retroclone que é muito famoso hoje em dia, que é o Old School Essentials, né? Ele tem um SRD que ele chama, né? Uma documentação online que você consegue ver o sistema todo lá. E o que é um retroclone? Ele basicamente pega as regras do D&D Basic e apresenta de uma outra forma, ou enfim, faz pequenas modificações e apresenta aquele jogo. O nosso retroclone, né? Que é o Caves and Hexes, ele parte de várias influências do D&D, de como o D&D, o Old School Essentials
Essentials se apresenta e estuda, né, essa história do D&D, dos D&Ds antigos e molda eles para essa filosofia de jogo que a gente resolveu, que a gente veio percebendo que a gente tem em comum, que a gente chamou de Oil Fantasy, né, eventualmente. E o Oil Fantasy, ele é esse estilo que a gente estudou, né? Inclusive, ele tá bem claro ali, ele nasceu ali no D&D Moleque, foi um projeto que a gente fez com o Diego Bacinello, que a gente começou a estudar algumas teorias que a gente tinha sobre o jogo a partir do Quick Primer. E alguns traços comuns por exemplo, a gente não usa teste de atributo. A gente percebeu que o D&D antigo não usava teste de atributo, ou pelo menos não tinha na regra, ainda que várias pessoas pudessem fazer suas regras em casa para usar teste de atributo, a gente viu que na regra não tinha. E a gente pensou, como fazer o jogo sem teste de atributo? E foi um experimento que a gente fez. Isso abriu várias portas do jogo pra gente. Então a gente botou. O estilo Oil Fantasy não usa teste de atributo. Outra coisa, a gente descobriu que o mestre ter transparência, né? Como o mestre tem muito poder nos jogos antigos, no D&D, isso se reflete no D&D atual, né? Como o mestre tem muito poder, um poder quase ilimitado, a gente descobriu que é importante que haja transparência no jeito que o mestre atua. Isso envolve, por exemplo, jogar dados sempre abertos. Sem o escudo, né? Sem o escudo, exatamente. Sem alterar os resultados. O mestre é transparente, né? Ele é transparente, inclusive, no diálogo com os jogadores. Existem técnicas a respeito disso que a gente veio percebendo que ajudam a jogar o D&D dentro dessa proposta que a gente tem e que acabou fazendo uma proposta que é bem única, né? Que a gente chamou de Oil Fantasy. E o Caves and Hexes talvez seja um sistema, o melhor sistema possível para você utilizar, para você jogar de acordo com o Oil Fantasy. Então, ele deriva muito disso e de outros retroclones, né? Tem o Labyrinth Lord, que influenciou muita gente, tem o Old School Essentials, e quem acha que é tudo a mesma coisa, tem pequenas diferenças, né? Principalmente do jeito de apresentar, algumas conclusões que o sistema traz em relação ao playstyle. Bacana, cara. E o legal, galera, é que aqui tem um site do Caves and Hexes, né, que tem as regras aqui do SRD já colocadas nesse molde deles, e tem inclusive um link aqui no cabeçalho para esse Quick Primer, né, que é esse documento aqui, com vários comentários, né, com a própria entrevista que eles... Traduzido, né? Exato, em português, né, muito bacana, é um documento incrível, galera. Recomendo aí para quem quer entrar nesse mundo do old school, né, dá uma lida nesse documento aqui, porque parece que... É isso que eu acho interessante do Caves, o Balbi, porque ele surge a partir do Quick Primer, mas ele não é, talvez, uma concepção errônea das pessoas em pensar que um jogo old school é um jogo velho, né? Mas ele é um jogo pensado nesses moldes, mas é um jogo completamente moderno, né? Usando um jeito de pensar atual sobre aquele modelo, aquela proposta antiga, não é? Sim, o próprio Quick Primer, a gente entrevistou o Matt Finch no café, e o Matt Finch falou, né, que ele é um olhar contemporâneo olhando para trás, entendendo aquele passado, né? Apesar de a partir de práticas antigas. Só que a gente, com o Oil Fantasy, tem muita coisa que a gente conseguiu pensar a partir de críticas feitas ao D&D pela Forge, por exemplo, ou por autores contemporâneos, e críticas ao poder do mestre. São coisas extremamente modernas dentro do design de jogo de RPG que a gente trouxe para cima desse estilo de jogo. Então, a gente não pode dizer que ele é antigo ou datado. Ele é uma versão moderna de como talvez a gente modernamente, com todas essas ideias na cabeça e críticas e tal, como a gente pode redesenhar o D&D e retrabalhar o D&D em termos de estilo de jogo para aproveitar da melhor forma possível ele. E isso tem muito a ver com o que vem pela frente no Caves and Hexes, que é o grosso do trabalho que a gente vai enfrentar agora. Do jeito que ele já tá agora, a galera já consegue pegar ele, já consegue jogar para sentir mais ou menos qual que é o clima, como é que estão as regras, isso já é possível? Sim, nesse momento, o que é o Caves and Hexes, né? Ainda incompleto. Nesse momento, ele é o SRD, ou seja, é a documentação das regras que a gente pegou e alterou para melhor refletir o nosso estilo de jogo, né? E aqui nesse ponto ele ainda é um retroclone. A gente pode dizer que ele é um retroclone. Ele é muito parecido com o Old School Essentials, ele é muito parecido com o Labyrinth Lord. Tem algumas mudanças, por exemplo, a gente fez mudanças em classes, por exemplo, o ladrão, ele teve modificações no ladrão, as habilidades de ladrão a gente trata elas de outro jeito, né, para refletir melhor o estilo do Quick Primer. A gente tratou o guerreiro de outra forma, enfim, tem várias modificações. Eu acho que um exemplo bom seria justamente as habilidades de ladrão, né? Sim. Que na história do D&D elas apareceram logo no início, no D&D 0, né? Na edição primeira do D&D de 74, ela apareceu como um complemento dentro do Greyhawk, né? Do suplemento Greyhawk. E esse ladrão ele
introduziu skills no jogo, ou seja, ali foi o primeiro traço de habilidade, algumas habilidades no jogo que era só da classe do ladrão. Pickpocket, né, que é punga, né, você roubar, você surrupiar alguém, se esconder nas sombras e tal. Isso passou a ser uma coisa que o jogador fala, então eu vou fazer isso aqui, aperto esse botão, né, quase como um poder. E o shield do Quick Primer, ele faz com que você não busque isso, né, ele faz com que você pergunte como o cara que é um ladrão, como que ele vai escalar uma parede, como que ele vai abrir uma porta. Dentro desse faz de conta, né, como é que você vai se esconder até chegar na coroa do rei que você quer roubar. E aí, se ele conseguir, e aí dentro do estilo Royal Fantasy, né, se ele conseguir evitar os riscos dentro disso, dentro da conversa ficcional que a gente está tendo, se ele não engatilhar nenhum risco a momento algum, a gente não vai pedir rolagem nenhuma. Nossa, Por quê? Porque essas rolagens são perigosas. Essas rolagens, de forma geral, no sistema, se você pegar, elas são rolagens complicadas. Então, elas são indesejáveis para o jogador. Se você jogar o jogo raw, né, ou seja, as regras como escritas, sem essa filosofia por trás, você vai ter rolagens difíceis e problemas, porque o tempo todo o jogador vai ser negado no que ele queria. Eu quero roubar a coroa, então eu vou me esgueirar até lá sem fazer barulho. Beleza, rola o dado. Se sempre a gente acionar a rolagem de dado, elas no início vão ser sempre negativas. E a gente aqui abre um novo espaço de jogo, um espaço lúdico, onde o jogador dialoga com o mestre para tentar evitar os riscos que acionam as rolagens. E isso leva o jogo a uma outra relação lúdica, né? E então a gente reflete isso nas regras. O ladrão, ele sabe a probabilidade que ele tem uma jogada só, que a gente chama de ladinagem, e isso é bom porque ela informa, né, que se o ladrão ele tem 2 chances em 6, ele começa para fazer coisas relativas ao que um ladrão faria, como se equilibrar por cima de uma corda, subir uma parede. As outras classes têm menos do que isso. Então serve como parâmetro para você arbitrar, né? Sim. Cara, e eu acho assim, na minha opinião, né, tendo jogado o Caves and Hexes, né, eu acho que esse é um dos pontos onde o sistema ele brilha, assim, porque ele incentiva, ele busca incentivar através da mecânica essa conversa ficcional entre o mestre e o jogador, que é o ponto onde, pelo menos na minha experiência própria, eu tava sentindo muita falta em jogos mais modernos, assim, né, que tem muitas perícias, tem muitas coisas na ficha, e aí até nessa busca de incentivar mais, mas como que você vai fazer? E não simplesmente a rolagem em si, né? Porque muitas vezes você pede a rolagem e o jogador nem quer descrever como... talvez não é nem porque ele queira, mas é porque ele se acostumou a falar, eu quero fazer uma rolagem de percepção, porque ele sabe que ele vai ter muita chance de conseguir. Então ele talvez nem descreve, porque ele sabe que é mais fácil dele simplesmente apertar, como você disse, aquele botão, né? E isso eu acho que o sistema ele brilha bastante nesse ponto, porque ele incentiva todas as vezes, através da própria regra, você bater esse papo e ter essa conversa, esse diálogo com o jogador. E eu acho isso incrível, cara. Pô, legal. Isso é realmente um objetivo que a gente tinha, né? É justamente de que o jogo ele possa fluir o tempo todo através das dinâmicas que as regras propõem, que as mecânicas propõem, e não necessariamente pelo acionamento mecânico, que é uma coisa muito do RPG moderno. As pessoas têm essa noção de que, bom, se as mecânicas não são acionadas, o jogo não tá andando, você tá fazendo outra coisa. E não é verdade, né? As regras, as mecânicas, elas influenciam a gente também pelas dinâmicas. Por exemplo, a morte. A morte no RPG é uma mecânica, ela funciona de uma forma específica. Em todo RPG existe esse momento em que você pode... Quer dizer, em alguns RPGs, né, pelo menos os mais tradicionais, existe um momento em que você tem uma mecânica que você pode morrer com o seu personagem. Isso é uma mecânica, não é porque ela não acontece o tempo todo que ela não influencia o jogo. Você o tempo todo tá jogando evitando a morte. Então, é em cima disso que os testes, de forma geral, são feitos no Caves and Hexes, né? Uma coisa importante a respeito disso é que existe um outro princípio do Quick Primer, que é o rulings, not rules, né? Que é arbitragens em vez de regras. E isso é uma coisa muito importante dentro do nosso trabalho. Nesse momento ainda, a gente tem regras. Então, o sistema ele serve como uma caixa de ferramentas, que foi uma coisa que o D&D sempre se colocou como sendo uma caixa de ferramentas, inclusive o D&D Quinta, veja lá. Só que ele nunca foi de fato. Ele nunca se apresentou de fato como uma caixa de ferramentas, né? Ele se apresentou sempre com regras prescritas. Por exemplo, começou o combate. 1, role iniciativa. 2, faça isso. 3, faça aquilo. 4, agora é a hora do melee. Agora é a hora do não sei o quê. Isso é uma prescrição. Se você está usando isso aí como uma caixa de ferramentas, vamos olhar que ferramentas que estão em jogo num combate. Por exemplo, iniciativa. Ela é uma ferramenta. Para que serve essa ferramenta? Para você descobrir quem age primeiro, correto? Então, se em qualquer momento do jogo aparece a pergunta, quem
age primeiro nessa cena, a gente pode pegar essa ferramenta e utilizar. Não importa que ela tá amarrada no sistema de combate. Por que ela nunca foi apresentada fora disso? Por que as regras estão todas amarradas? E esse é o próximo passo do Caves and Hexes, que é se mostrar como ferramenta e não como uma prescrição. E para isso a gente precisa desamarrar tudo que o D&D já amarrou durante todas essas edições, né? Então é um trabalho de design instrucional que a gente tem pela frente e que vai revolucionar completamente o próprio Caves and Hexes. Ele vai deixar de ser um retroclone para ser uma inovação de design, por assim dizer, em termos institucionais, né? E eu acho que isso pode contribuir muito com essa visão do RPG que a gente tem, né? E eu acho que faz muito sentido, né? Porque se não há necessidade, se tá muito claro quem age primeiro nessa conversa ficcional, talvez naquele momento não seja necessário você usar aquela ferramenta específica, né? Então, mas você saber que você tem ali, caso você precise, é algo interessante. Então, é muito bacana essa ideia de, novamente, né? Parece que com isso incentiva novamente mais essa conversa, entrar nesse mundo ficcional que vocês estão construindo, né? O jogador e mestre, nessa conversa que é o jogo do RPG, que eu acho que é uma parte interessante, né? A parte que mais brilha, pelo menos na minha opinião, né? Exatamente. Evita essa coisa de você buscar sempre a mecânica para impulsionar o jogo, porque de uma forma ou de outra, quando você está conversando e aí entra a mecânica, você tem um pequeno solavanco nesse ritmo do jogo, né? Você está jogando, opa, entrou a mecânica, você tem um solavanco. Se esse solavanco ele entra somente em momentos de grande tensão, por exemplo, beleza, o ladrão ele tá se esgueirando por trás, pelas sombras, atrás das cortinas que fica atrás do trono onde tá a coroa do rei. Eu não vou jogar logo de cara para saber se ele vai falhar ou não. Eu vou perguntar, como é que você vai fazer? Ah, então eu vou andando por trás das cortinas. Beleza, eu vou tentando ver de vez em quando entre a cortina se tem alguém por perto. Não tem, eu vou continuando. Mas quando ele for botar a mão na coroa, entre dois guardas, sabe? Quilômetro de Nesse tensão momento, máxima. a gente vai descobrir se ele vai falhar ou não em pegar essa coroa. E aí, o drama se construiu de tal maneira que esse solavanco, ele ressona muito bem com o momento do dado, né? O dado, a mecânica, ela não fica o tempo todo pautando a narrativa, mas ela aparece quando a narrativa pede, quando o diálogo pediu. Vamos descobrir agora, sabe? Então, ela pauta muito, o jogo ele é muito menos pautado pela mecânica em si, né? E mais pela ficção. É o que a gente chama de posicionamento ficcional, ele é estimulado o tempo todo. E, na verdade, não é somente quando vai acontecer uma mecânica que o cara vai se posicionar ficcionalmente, né? O jogo ele leva ele a estar o tempo todo posicionado, o que é uma coisa que a gente quer estimular ao máximo com essa ideia de regra como ferramenta, que talvez agora eu até mude. Eu acho que eu não vou nem... primeira mão, hein? Olha aí. Vou até fazer um café com Dungeon sobre isso, mas não vai ser mais regra como ferramenta, provavelmente. A não ser que os coautores me enforquem, a gente vai usar a regra como canivete suíço. Por quê? Porque o Gygax já tinha uma ideia de regra como ferramenta quando o D&D nasceu, né? O Arneson também, mas quando você encara dessa forma, eles começaram a criar no AD&D, por exemplo, primeira edição, AD&D segunda edição, eles começaram a criar uma ferramenta para cada coisa que aparecia no jogo. Então, com o tempo, essa caixa de ferramentas ela foi transbordando de um monte de ferramenta que, no fim das contas, elas têm interseções e servem para coisas semelhantes e às vezes você não sabe nem qual usar, né? Exato. Deixou de ser uma caixa de ferramentas para ser aquele porão com tanta ferramenta que você não sabe nem onde tá cada coisa. Então a nossa ideia de pegar o BX é que o BX ele é simples, mas ele ao mesmo tempo ele tem ferramentas que são versáteis o suficiente em que você pode brincar com elas formam uma estrutura, uma ideia, né, por assim dizer. Então se você pega aquele conjunto limitado de ferramentas e entende como elas podem ser usadas, isso vai gerando uma estrutura, né? Então a gente ao mesmo tempo vai ter um sistema que ele é versátil com as ferramentas que ele tem, mas ao mesmo tempo elas são simples e versáteis para poder ficar fácil de você identificar quando usar cada uma, entendeu? Entendi. Então isso também é um pouco de inovação, de diferença que a gente tem na nossa abordagem do Caves and Hexes. Mas isso ainda não tem no SRD. Isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo em cima das regras que a gente desenhou no modelo dos retroclones que está no SRD nesse momento. Para pessoa que estiver interessada, né, com esse papo todo em talvez entender as regras, entender como joga, né, tem esse site aqui do SRD que eu mostrei para vocês que tem essas regras todas escritas em português, assim, com a tradução tudo em português. Isso é muito bacana porque também fica muito acessível, né? O mundo do RPG eu sinto que às vezes ele tem essa barreira da linguagem também por conta dessa questão de muita coisa ainda demorar a vir pro português,
português, né? Então aqui a gente em primeira mão tá aqui tendo esse SRD em português aqui, tem bestiário, tem as classes descritas aqui, né? Então você vai ter todo esse conjunto de regras, mas também, Bob, eu acho interessante mostrar pra galera, caso ela queira assistir, porque tem jogos lá no canal do Regra da Casa, com galera jogando, usando Caves and Hexes, né? Sim, a gente tem tanto o Pedro Inferno, né, que é uma aventura do Carlinhos Malvadeza, em que os jogadores são funcionários públicos de uma cidade chamada Gardênia. A Gardênia manda nós, como funcionários, eles mandam a gente para Pedro Inferno, que é uma versão do Carlinhos em cima do Stone Hell, que é uma mega dungeon conhecida, né, bem famosa do Michael Curtis. Então ele fez uma versão tupiniquim aí, sei lá, gardenense, né, mas enfim, no estilo do Carlinhos, que é muito curioso, vale a pena vocês checarem. É demais, galera. Nossa, muito bom. Ele mestra muito bem e ele faz encarnar o Caves and Hexes, eu acho que de uma forma linda, assim. Então é muito legal ver o Carlinhos mestrar. E tem também o Biergotten, que é o Caves and Hexes sendo utilizado com um kit de Hexcrawl que ele tem. É um kit que nesse ponto ele difere bastante do kit do D&D Basic, né? Ele é uma evolução do sistema do D&D Basic para fazer Hexcrawling, que é exploração, né? De forma geral, é premiar a exploração, fazer com que a exploração tenha seus próprios desafios, né? Enfim, é outdoors, né? Então a gente tem jogado Biergotten, que é a nossa campanha de Biergotten, tem os jogos lá no YouTube também que você pode conferir. E é muito legal o Balbi também, pra falar pra galera, né, passar pra eles que apesar dele ser esse jogo, né, baseado no D&D BX, né, ele também comporta diferentes cenários, diferentes manifestações do sistema, né, porque vocês têm, por exemplo, eu vi o Gabner falando Terra Calcinada, né, que é a aplicação do Caves and Hexes aqui, que não inspirado ali muito por Dark Sun, não é, num deserto e tal, então você consegue também jogar outros estilos, outros exemplos de cenários usando o sistema, né? Sim, cara, uma coisa que eu gosto muito dessa filosofia da ferramenta, né, de você usar a regra como canivete suíço ou como ferramenta, e do D&D Basic, é que as regras, assim, a gente sabe que as regras importam, né? E as regras que você tem, mesmo ou as ferramentas que você vai utilizar, que você tem a seu dispor, elas sempre acabam levando o jogo para um lado. E o D&D Basic, ele é bem vanilla nesse sentido, ele é bem basic mesmo, né? Ele é como se fosse a diferença de você pegar uma carne que tem um gosto muito próprio, né? Que você bota qualquer tempero, mas aquele gosto da carne fica, né? De você pegar um filé lá, um filé mignonzinho que você bota qualquer tempero, o tempero que vai dar o gosto da carne, né? O D&D Basic, ele é básico, ele não tem uma textura muito forte, ele não imprime um jogo com um estilo muito marcado logo de cara. Então ele permite que você trabalhe esse estilo dentro do que você quer, né? Então é fácil você adaptar ele e botar o tempero que você quer em cima. É diferente de um Dungeon Crawl Classics, por exemplo, que eu amo o Dungeon Crawl Classics. Eu também. Mas ele tem um sabor muito pesado, né, cara? Pesado no bom sentido, que eu amo. Sim. Mas é difícil bem você fugir. Psicodélico, tem essa questão, assim, né, de se espelhar muito no Appendix N, né, dessa forma, dessa questão que exatamente esses livros que influenciaram tinham, né. Exatamente isso, cara, eu sinto isso muito jogando DCC, né, tem esse gosto muito forte dele, né. Exatamente, é difícil você sair dali, né? Já o D&D Basic é mais fácil você construir isso, né? Você construir um sabor diferente, você quer fazer uma coisa... por exemplo, o Carlinhos está fazendo esse Pedro Inferno, ele é um mega dungeon crawl, né? Ele é uma mega dungeon. Já o Biergotten, ele é um jogo de contemplação da natureza, de exploração dos locais e de descobrir mistérios dos titãs sepultados naquela região. Então, são gostos diferentes que você consegue facilmente botar porque ele é bem básico mesmo, sabe? E você tem ferramentas à sua mão para poder puxar uma coisa aqui, puxar outra coisa ali. Tudo depende de como é esse teu canivete suíço, né? De que você tem ali à disposição. Então, galera, eu vou deixar aí na descrição, né, o link do site aí do Caves and Hexes pra você ler. Vou deixar o link também das playlists pra você assistir o Biergotten, o Preto Inferno, né, que, cara, eu recomendo demais porque é um estilo de jogo, como a gente disse aqui, que se pauta muito nessa dinâmica, nessa conversa entre jogador e mestre, né, e isso eu acho que é onde, na minha opinião, o RPG costuma ter seu brilho, né, o que pelo menos me chama muito pro RPG de mesa, né. E aí, Balbo, eu queria, pra gente já encerrando, assim, esse vídeo, né, novamente te agradecer
agradecer pela sua presença aqui, por vir bater esse papo super elucidativo aqui. E também falar pra galera, fala um pouco aí pra galera onde eles podem saber mais sobre o Caves and Hexes, sobre regra da casa no geral, né? O Café com Dungeon. O principal produto do canal Regra da Casa, né, é o Café com Dungeon, que é o podcast que vai ao ar de segunda a sexta. Já tá aí no seu episódio 860, sei lá. Então já tem bastante coisa pra ouvir, tem bastante reflexão. Você pode, inclusive, se você voltar lá na máquina do tempo, pegar o episódio 1, nem existia Caves and Hexes. Então você vai viajar comigo, né, nesse processo de pensamento, porque eu compartilho muitas reflexões. Tem episódio que eu simplesmente pego o microfone aqui e saio viajando em cima, sacou? E, inclusive, pô, a leitura que eu faço do Quick Primer, tem 9 episódios fazendo leitura do Quick Primer, você pode acompanhar a história desse desenvolvimento, inclusive no Café com Dungeon, mas também tem muitas outras coisas, tem entrevistas com autores indie, tem entrevista com um cara que tá criando o jogo que nem foi pro mercado, tem gente que tem entrevista com um cara que tá lançando o jogo agora, ou com um jogo consagrado, entrevista com vários pontos de vista diferentes, e isso é uma coisa que eu me orgulho muito de ter levado tanto a comunidade para se expressar no Café com Dungeon, independente das ideias que eu tenho, né? Então, o principal produto tem o YouTube do Regra da Casa, né? Que você pode ir lá ver os nossos gameplays, tem as lives de sexta que eu faço lá. Tem bastante material prévio também, né? Quadros de humor, tem tudo lá. E aí, cara, tem um lugar onde, sei lá, tem o Twitter, né? Do Regra da Casa e o Instagram. No Instagram a gente tá quase com uns 10k. Então, se você chegar lá dessa forcinha aí, daqui a pouco a gente já tá chegando nos 10k de seguidores. Pode seguir lá que tem bastante coisa. Tem, enfim, sempre tem algum livro que eu tô mostrando, tem alguma coisa. Nos stories tem os anúncios também do que a gente tem aprontado, então você pode seguir lá, que vai ser maneiro ter você acompanhando, com certeza. Queria agradecer novamente pela sua disponibilidade em vir aqui falar um pouco sobre Caves and Hexes, né? E aí, galera, vamos ficar atento aí sobre os futuros aí do sistema, os desenvolvimentos, né? Fiquei bem intrigado, né, em saber o rumo que o sistema tá tomando aí. Me agrada bastante. E é isso, galera. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Confiram aí se vocês estão inscritos no canal do Dados Críticos, tá? Dá essa moral aí, deixa o like se você gostou também. E também você pode se tornar um membro e apoiar aqui o canal. Aí você recebe os vídeos com antecedência lá no nosso Discord. Muito obrigado por assistir aqui o Dados Críticos, obrigado por acompanhar os vídeos e até o próximo vídeo aqui do canal.